versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Podeis assentar no edificio. Queridos, a palavra do Senhor nos fala sobre um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada pelo nome de Lázaro. Mas aqui não inclui somente Lázaro. Aqui inclui 3 pessoas, uma família. Era Marta, era Maria e também era Lázaro. Quem descreve essa história é o apóstolo do amor, o apóstolo João. Esse homem caminhava juntamente com Jesus. E ele, ao caminhar juntamente com Jesus, ele teve um dos privilégios mais lindos que o homem podia ter na face desta terra. A Bíblia diz que esse homem inclinava a sua cabeça ao peito de Jesus a ponto de conseguir ouvir as batidas do coração do Mestre. E esse homem, ao andar ao lado de Jesus, ao caminhar ao lado de Jesus, tudo quanto ele via que estava ao alcance dos seus olhos, ele escrevia para que hoje nós pudéssemos ter a preciosidade que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. E quando eu começo, queridos, a olhar para isso, eu vejo João destacando aqui, no versículo de número 5, do capítulo 11, ele dizendo que Jesus amava Marta, amava Maria, e também amava Lázaro. Ele não disse aqui que Jesus amava toda a família de Lázaro, porque era muito além daquilo que os olhos dele viam. Aquilo que ele descreve no capítulo de número 5, ele começa a dizer que este amor de Jesus por Marta, por Maria e por Lázaro não era um amor ágape que ele descreve em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16, João aqui ele mostra que Deus pega toda a humanidade e coloca embaixo do amor de Deus. Agora aqui não, aqui ele está dizendo que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Esse amor que ele anuncia aqui não era o amor de Deus à humanidade, mas era um amor natural, um amor ser humano. Igualzinho aqui, eu amo a vida do pastor Cristian, amo a vida da esposa, da família, pessoas, aprendi já desde quando eu cheguei a amar a vida do pastor. Então são pessoas que vocês vão convivendo dia a dia e esse amor começa a crescer e começa a prevalecer. Era esse amor que João estava descrevendo. E quando eu comecei a olhar para isso, e lendo a Bíblia Sagrada, chegando no versículo 5, esse versículo saltou aos meus olhos e eu comecei a dizer: Deus, o Senhor tem alguma coisa com isso aqui. E eu dizer que Jesus amava Marta, amava Maria e também amava Lázaro, e que todas as vezes que Jesus ele estava nas proximidades da aldeia de Betânia, que a Bíblia vai dizer que era de Marta e de Maria, Jesus ele sempre ia naquela casa. Só que dentro dessa casa existiam 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Com 3 personalidades diferentes. A Bíblia vai dizer que Marta, querido, ela era uma mulher trabalhadeira. Todas as vezes que Jesus passava nas proximidades da aldeia de Betânia e ele ia na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, sempre quando ele entrava ali, Marta já ia para a cozinha, começava a preparar o alimento para que eles pudessem então comer, ceiar e se alegrar diante da mesa do Senhor. E quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que Marta ela era uma mulher trabalhadeira. Maria já não tinha essa mesma personalidade. Maria, ela era adoradora. E por ela ter esta personalidade, muitas vezes, Marta se aborrecia com isso e chegava diante de Jesus a ponto de dizer: ó Jesus, espera aí, eu estou aqui trabalhando, dando duro,
isso. Marta, eu já cheguei. Marta, eu já estou aqui. Marta, eu já estou na casa. Ei, querido, lança a tua ansiedade aos pés do Senhor Jesus, porque Ele se faz presente nesse lugar aqui. A Bíblia diz aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença dele está aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sempre quando Jesus ele passava pelas proximidades dessa igreja, ia àquela casa, Maria logo lançava-se aos teus pés, e ali ela adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Mas havia um terceiro personagem também nessa casa que tinha outra personalidade. Quem era? Lázaro. Lázaro, querido, segundo a Bíblia, Lázaro era um festeiro. Lázaro, ele era um banqueteador. Sempre quando Jesus entrava nas proximidades da aldeia de Betânia, ele ia visitar os seus amigos. Ele entrava para dentro daquela casa, Lázaro já virava para ele e dizia: Senhor, pode se assentar à mesa, porque o cordeiro já está cevado, o melhor vinho será colocado à mesa, e mais uma vez nós vamos ceiar com o Senhor, e o Senhor vai ceiar conosco. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a ver, queridos, existiam três pessoas, três personalidades diferentes. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus amava Marta independentemente de como era a personalidade. E que Jesus amava Maria independentemente de como era a personalidade de Maria. E Jesus também amava Lázaro independentemente de como era a personalidade de Lázaro. Você está querendo dizer, evangelista, eu estou querendo dizer que hoje nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. A minha personalidade não é a mesma do pastor, a do pastor não é a mesma do outro pastor, o outro pastor não é a mesma do presbítero, nem da cantora, da levita e de ninguém daqui. Mas o Senhor essa noite está dizendo: independente da tua personalidade, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Reba, subi, ala. Ai, Jesus poderoso. Queridos, eu continuei aqui nesse texto e olhando, querido, para esse texto, eu comecei a imaginar por que é que Jesus ele sempre ia na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E quando eu comecei a olhar para o texto, vi que dentro daquela casa havia trabalho, que dentro daquela casa havia adoração, que dentro daquela casa havia banquete. Eu logo comecei a entender, pastores, por que Jesus sempre ia naquela casa. Porque quando a porta de uma igreja, querido, ela é aberta, e dentro dessa casa há aqueles que trabalham para o Senhor, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e a banquete, palavra de Deus sendo pregada, pode ter certeza, Jesus sempre vai estar nessa casa. Mas, querido, a Bíblia Sagrada vai dizer que um dia a enfermidade entrou naquela casa. E quando a enfermidade entrou naquela casa, eu disse: ó Senhor, a enfermidade entrou nessa casa. E o Senhor disse sim. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que acham que nós somos super-homem. E é maravilha, e não é. Nós somos seres humanos. E nós estamos sujeitos, queridos, a ficar doentes. Mas quando a enfermidade entrou naquela casa, eu disse: espera aí, vocês. Tá. A enfermidade entrou naquela casa, mas... E o Senhor disse: mais o quê? Eu disse: mas... A enfermidade tomou um rumo dentro daquela casa. O Senhor disse: sim.
Senhor disse: simples. Porque Marta era uma mulher trabalhadeira. E eu disse: mas o que tem isso? Aí o Senhor me pegou no teu espírito e me levou ao meu passado. E o Senhor começou a colocar na minha mente que quando os meus rins se paralisaram e eu fui parar em cima de uma cadeira de hemodiálise, eu me via, pastor, descendo as escadas da minha casa. Eu me via andando pelas ruas de Itajubá e seguindo rumo à Santa Casa de Misericórdia. E quando eu chegava naquele lugar, haviam cadeiras que ficavam ali. Eram 16 cadeiras que estavam ali. E eu sempre chegava naquele lugar meia hora antes da sessão começar. E quando eu chegava naquele lugar, eu olhava para aquelas pessoas que estavam ali na mesma situação que eu estava. E eu dizia: posso orar pela tua vida? E aquela pessoa dizia: pode. Dá licença, pastor. Eu dizia: Pai, em nome de Jesus, entra com providência nesta vida, Senhor. Cura, Senhor, ó Pai querido, esta enfermidade. Coloca a tua mão, Senhor, e faz, Senhor, ó Pai querido, acontecer um milagre dentro desse lugar. E eu saía, pastor, e começava a orar pelas pessoas que estavam ali. Só que tem gente que quando eu chegava para dizer: eu posso orar pela tua vida, o diabo tomava a vida daquelas pessoas, olhava para mim e dizia: rapaz, tu não enxerga não? Tu não está vendo que nós aqui estamos tudo no mesmo barco? Em vez de você ficar aí fazendo orações pelas pessoas, por que você não pede para esse Deus te curar? Eu olhava e dizia: eu sei que meu Redentor vive. E por isso se levantará sobre a terra. O dia que ele quiser, ele me arranca desse lugar. E muitas pessoas que receberam oração naquele lugar, Deus entrou com providência, restaurou esse e muitos que se levantaram não era contra mim, porque antes que alguém se levanta contra você, está relando lá. Antes que alguém fale de você, está falando de quem está sentado sobre o alto, é sublime trono. Desceram a sepultura. Aí eu comecei a entender, queridos, o porquê que Jesus, olhando para mim, disse: filho, a enfermidade não pegou Marta, porque Marta era uma mulher trabalhadeira. O que Deus estava dizendo para mim? Ele estava dizendo: você, quando estava doente, quando estava enfermo, quando estava problemático, nem a enfermidade deixou com que você parasse de trabalhar para mim, trabalhar para mim, trabalhar para mim. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça, não vou no culto. Está com dor do dedão no pé, não vou no culto. Aí peguei uma gripe, não vou no culto. Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, não pare, não pare, não retroceda. A enfermidade é só um processo que está te alavancando para chegar aonde Deus tem de te levar. Ai, subia lá, xereba. Aí eu disse: tá bom, Jesus, mas a enfermidade também não pegou Maria. Jesus disse: claro que não. Eu disse: mas por quê? Aí Jesus disse: porque Maria era adoradora. Você não pegou, eu vou falar de novo. Maria era adoradora. Aí eu abri a boca e disse: mas o que tem isso, Jesus? Aí Jesus agora mais uma vez me pega no teu espírito e me leva no meu passado.
eu orando pela vida daquelas pessoas que estavam ali. Mas o Senhor começou a me mostrar. Eu deitado em cima daquela cadeira de hemodiálise. E as enfermeiras vinham, colocavam aquela agulha da largura do dente no garfo de um lado, colocavam no outro, o sangue começava a sair, circulava pela máquina, voltava para dentro do meu corpo, para me poder manter vivo na face dessa terra. E de repente o Senhor me mostrando, Ele me mostrava uma cena que não aconteceu uma, duas, mas várias vezes. Eu fiquei 3 anos e 1 semana em cima daquela cadeira de hemodiálise. E nesse tempo em que eu estava ali, orando pelas pessoas, pregando o Evangelho, Deus me mostrava quando a veia estourava, meu braço inchava, e o médico passava e dizia: corre, 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 senão vai morrer, corre, senão vai morrer. As enfermeiras vinham, arrancavam a agulha do lado, pegavam do outro, colocavam no pescoço, e eu olhava para o céu e dizia: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, porque isso não é 1% daquilo que o Senhor passou na cruz do Calvário pela minha vida. Pelo amor de Deus, igreja, adorador que adorador, adora ao Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Rai subia lá no Rabash. Fiquei doente, não quero saber mais de Jesus. A enfermidade chegou, não quero saber mais de Jesus. O bolso ficou vazio, não quero saber mais de Jesus. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Ai, subi a caixa. Mas eu disse: mais a enfermidade pegou Lázaro. Ele disse sim. Lázaro, querido, era um banqueteador. Lázaro era a alegria daquela casa. E a alegria, quando ela é arrancada de dentro de casa, querido, o adorador se abate, o trabalhador se esmurece. E fazia poucos dias que Jesus tinha passado pela aldeia de Betânia. Aí Marta se levanta e diz: ei, vai chamar os mensageiros. Os mensageiros agora chegam. Pois não há. E Marta diz: corre e vai atrás de Jesus. E qual é o recado quando nós encontrarmos ele? O recado é simples. Olha para ele e diz: o amigo a quem tu amas está enfermo. Queridos, quando eu olhei para isso, aqui eu quero te dar uma chave. Quem quer essa chave? Quem quer essa chave? Tem gente que entrou nessa casa, pastor, até agora não colocou aquilo que necessita diante de Jesus. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou te dar 30 segundos para você colocar aquilo que você necessita diante da presença do poderoso Deus. É simples. É simples, muito simples. O recado era simples. Colocar diante do Senhor aquilo que você necessita. O Senhor conhece o meu pensamento. Ele quer ouvir sair da tua boca. Ele quer ouvir sair da tua boca, da tua boca. Entrega para ele. A Bíblia diz que agora os mensageiros saem. E agora eu começo a ver pelos olhos da fé. Pastor, me deixa um pouco da hora. Eu começo a ver pelos olhos da fé. Pastora Fabiana,
e olhava. Por quê? Era o único caminho a qual Jesus poderia vir. E ela olhava e voltava e dizia: Marta, Jesus não vem. E aí ela se assenta e começa a olhar. E Lázaro piorando. Agora, Maria olha para Marta e diz: Marta, vai você aqui a porta agora. E vê se Jesus está chegando. Agora Marta se levanta, vai até a porta, olha. E volta e diz: Maria, Jesus não vem. Olha, Jesus. Querido, eu tenho um recado de Deus para te dar nessa noite. Quer receber? Jesus, ele nunca vai chegar na tua vida da maneira que você está imaginando que ele vai chegar. Não entendeu? Eu vou dizer de novo. Jesus nunca vai chegar na tua vida da maneira que você está imaginando que ele vai chegar. Por quê? Porque senão ele não é Deus. Deus, ele não é sujeito a pensamento humano, querido. Glória. Lembra dos discípulos? Jesus disse: olha, vocês entram no barco e vão para o outro lado. E você, Jesus, eu vou orar. E aqui eu já quero abrir um parênteses e deixar uma deixa. Jesus, ele tinha acabado de fazer um milagre no deserto. E Jesus disse o quê? Eu vou. Querido, quando Deus te usar para que o milagre aconteça, não bata no peito querendo te exaltar. Vai orar, porque o diabo vai se levantar contra a tua vida. Jesus disse: eu vou orar. E o Senhor foi orar. E os discípulos saíram, e a Bíblia vai dizer que uma tempestade começa no meio do lago de Jerusalém, a ponto que as águas subiam e batiam contra o barco. E eles, apavorados, começaram a olhar para o outro e dizendo: olha aí para esse lado e vê se vê algum barquinho chegando. Aí um olhava e diz: não tem barquinho. E a tempestade assolava o barco. E eles olhavam e diziam: vê se tem algum barquinho aí, pelo amor de Deus. Olha para o outro lado, vê se tem algum barquinho chegando. Eles estavam esperando que Jesus chegasse num barquinho. Mas a minha Bíblia vai dizer que o Nazareno, ele aparece caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas, caminhando sobre essa água. Você está querendo dizer, gente? Eu estou querendo dizer, querido, que o que amedrontava os discípulos eram as ondas que batiam contra aquele barco. E sabe aonde as ondas conseguiram chegar? Embaixo da sola do pé do mestre. E nessa noite ele está dizendo: eu estou no controle, 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 eu estou no controle. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle da tua casa, ele está no controle da tua empresa, ele está no controle da vida dos seus filhos, ele está no controle. A Bíblia vai dizer que os mensageiros chegaram e encontraram Jesus. E quando eles chegaram diante do Senhor, disseram: Senhor, Marta tem um recado. Ele disse: pode falar. O amigo a quem tu ama está enfermo. Jesus olhou e disse: manda um recado para Marta. Diga para Marta que a enfermidade de Lázaro não veio para a morte, mas para exaltar o nome do Filho do Homem na face da terra. Tá bom?
Agora escuta uma coisa. Da onde Lázaro estava até onde Jesus estava era um dia de viagem. Quantos dias? Um dia. Essa conta é simples. A gente quer fazer conta de estádio, de não sei o quê. Não, era um dia de viagem. Os mensageiros foram, chegaram até lá, deu um dia. Eles voltaram, deu mais um dia. Quando eles chegaram lá, deu um dia. A Bíblia vai dizer que Jesus permaneceu por mais 2 dias onde estava, 3 ele volta no 4º dia. Amém? Amém. Agora os mensageiros retornam. Mais um dia de viagem, eles chegam lá no 2º dia. Os mensageiros estavam cansados. Aí eles chegaram lá, falaram: não vamos nem entrar, vamos dar o recado que Jesus mandou dar e vamos embora. Ô Marta! Ô Lázaro, amigão, fica tranquilo aí. Jesus mandou dizer que essa enfermidade aí não vem para te matar não, mas para exaltar a mão do Filho do Homem na face dessa terra. Mas o homem já tinha morrido e sido enterrado fazia 2 dias. Quando eles acabaram de virar as costas e foram, Lázaro morreu. E aí, irmão? Como a gente conhece o gênio da Marta, ela deve ter pegado um pau de Guatambu e saiu até desse. Como é que é um negócio? Que história é essa aí? Querido, entenda uma coisa. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu recebi uma profecia. E aquele profeta era um profeta de Araque, porque ele olhou para mim e disse que ia arrancar o meu filho da bebida. Mas agora o meu filho, além de beber, ele está fumando maconha. Além de fumar maconha, ele está cheirando cocaína. Calma, Deus não deu o tempo determinado para que ele fosse fazer o milagre. O milagre dele é na hora dele, no momento dele, no jeito dele. Jesus agora olha para os seus discípulos depois de 3 dias e diz: vamos voltar? Tá para onde? Eu preciso dar um pulo na aldeia de Betânia. Os discípulos dizem: não, Senhor, o caminho está perigoso, não vamos não. Ele disse: eu preciso ir. E eles, curiosos, disseram: mas para que o Senhor precisa ir, Jesus? Ele disse: porque Lázaro está dormindo e eu tenho que despertar. Os discípulos não entendiam nada. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor vai sair daqui para ir lá acordar Lázaro? Deixa ele acordar sozinho. Jesus olhou para ele e disse: vocês não estão me entendendo. Lázaro está morto. Aí bagunçou a cabeça do discípulo. O senhor acabou de falar que está dormindo, agora está falando que está morto? Por quê? Queridos, entendam uma coisa: a morte para Jesus é a mesma coisa do sono, e o sono é a mesma coisa que uma morte. Não estou entendendo? Vou esclarecer para você. Para Jesus entrar na tua vida e curar um câncer que está alojado aí, para ele é a mesma coisa que curar uma gripe. Para ele não tem pior, não tem menor, não tem enfermidade, não há nada que ele não possa fazer. Eu disse: vambora. Mais um dia de caminhada. E eles chegam lá no 4º dia. E quando eles chegam ali no 4º dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele parou na porta da aldeia. Ele não foi à casa de Lázaro. Mas por que dessa vez ele não foi? Cara, estava faltando algo dentro daquela casa. Jesus, ele não ia lá. Lembra quando eu disse? A casa em que Jesus habita há trabalho, há adoração e há banquete. O banquete não estava lá. Jesus disse: eu não. A Bíblia vai dizer que ele parou na porta da aldeia. Aí
começou o comentário. Ah, olha lá quem chegou. O amigo? O amigo chegou agora. Agora não tem jeito. O que esse amigo veio fazer aqui agora? Depois de 4 dias? Agora, querido, Marta chega. Porque o comentário, querido, é que Jesus parou na porta do rei. E esse comentário, querido, corre. Escuta. Marta chega, atribulada que só ela, querendo colocar Jesus na parede. Ah, Senhor! Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus deu 2 passos para trás. Calma. Seu irmão há de ressurgir. Aleluia! Ela disse: eu sei! Ele há de ressurgir no último dia. E ela sabia. Mas a fúria, querido, de Marta era porque ela queria as coisas na hora dela. Ela queria que Jesus chegasse ali como médico para curar. Mas Jesus resolve apresentar-se ela como a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Sabe nada? Eu sei. Manda chamar Maria. Aí Maria vem, irmão, e chega com a mesma indagação, mas de uma forma diferente. Maria, ela era a adoradora. Ela não deu nem a paz do Senhor, ela voou, foi no pé dele. Ela foi pro pé, ela sabia onde ela recebia. E muitos dizem que Jesus chorou por causa de Lázaro. Mentira. Pregadores que pregam nunca mais viram isso. Sabe por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele sentiu a dor que Maria estava sentindo. Jesus é compaixão, misericórdia. O que é? Se colocar no lugar do... Ele se colocou no lugar dela, viu a dor que ela estava sentindo e ele chorou por causa dela. Não chorou por causa de Lázaro, porque ele nem tinha Lázaro como morto. Agora escuta. Tudo tem tempo determinado para acontecer, filho mío, na tua vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu adquiri uma doença com o nome de diabetes. E dos 12 aos 15 anos de idade, eu fiquei dentro de uma igreja. Porque apresentaram Jesus para mim, com 12 anos de idade, dizendo: olha, existe um Jesus que cura, você não quer ir à igreja? E eu fui à igreja com a intenção de ser curado, apenas de ser curado. E eu permaneci por 3 anos dentro de uma igreja com 15 anos de idade, procurando curandeiro, pastor, não achei. Cadê o curandeiro? Cadê o curandeiro? Eu ficava todo mundo: cadê o curandeiro? Cadê o curandeiro? Porque apresentaram Jesus para mim de uma forma errada. Nunca convide alguém para vir à casa do Senhor, a não ser para dizer que Jesus pode salvar a tua alma. Mas Jesus não cura, cura. Jesus liberta. Mas o que adianta a pessoa receber a cura e a libertação e ir para o inferno? O verdadeiro evangelho é aquele que diz: Jesus morreu na cruz do Calvário e derramando sangue precioso para salvar a tua alma. 15 anos de idade, pulei fora da igreja, não achei o curandeiro, não fui curado. Com 15 anos de idade já bebi e já fumava.
18 anos conheci as drogas. Aos 20 anos de idade eu já era traficante na cidade de Itajubá. Ia para o Rio de Janeiro, invadia as favelas, trazia, era conhecido como Wiltinho Beira-Mar, o homem da cocaína boa. E ali, irmãos, permaneci naquele carro, até que um dia a casa foi desabando. Nós morávamos numa casa, eu e o pastor Cristo, vai ficar fora dessa história não. Eu e o pastor Cristo, nós morávamos numa casa. E ali era festa dia, festa noite, era bebida, era cocaína. Nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos carro, nós tínhamos moto, nós tínhamos tudo que o diabo queria nos dar. Mas quando o cerco apertou, o papo começa a arranca aqui, arranca ali, arranca lá, arranca aqui. E eu voltei para casa dos meus pais somente com a roupa do corpo. Ali dentro da casa do meu pai eu comecei a roubar. Meu pai é um homem muito duro, muito bravo. Queria me colocar para fora de casa e eu pedi para que fosse internado. Eles me trouxeram para Pouso Alegre. Eu passei por uma casa de recuperação que ficava aqui pelo caminho da porta. Ficava na beira da estrada, com o pessoal da Assembleia de Deus. E essa casa de recuperação veio a falir. E quando essa casa de recuperação veio a falir, um pastor que me conheceu com 12 anos de idade, ficou sabendo que eu estava lá e ele estava aqui em Pouso Alegre. Foi lá e disse: não, você não vai sair daí para Guaxupé. Ele me resgatou e disse: eu vou te levar para o encontro com Deus. E depois do encontro com Deus você vai morar juntamente com os irmãos numa república. Eu fiz esse encontro com Deus, foi maravilhoso. Deus mudou muita coisa na minha vida. Eu comecei a trabalhar no Central Park Hotel. Deus me deu uma bolsa na faculdade de enfermagem, comecei a estudar. Deus começou a reverter o quadro e a história da minha vida. E quando eu estava no mundo das drogas, eu era uma pessoa que me envolvi muito na prostituição. E lá na enfermagem, na minha sala onde eu estudava, existiam 53 alunos, 48 mulheres e 5 homens. E ali o diabo começou a atormentar minha alma, até que um dia, as meninas todas sexta-feiras se aglomeravam em cima de mim e diziam: vamos pro barzinho. Eu dizia: não, eu sou crente. Aí tem um demônio, querido, chamado nada a ver. Toma cuidado com esse demônio, viu? Ele chama nada a ver. Ela dizia assim: não tem nada a ver. Vamos lá, você dá uma Coca-Cola. Escuta isso. Tem muita gente que não entende como o mundo espiritual trabalha. Existe um ditado no mundo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até e fura. Um dia furou. Eu disse: então vamos. Agora escuta isso. Eu saí querendo para ir nesse vazio juntamente com aquelas meninas. E quando nós estávamos chegando perto daquele vazio, elas me empurraram para entrar na frente. Aqui tinha uma porta, um corredor que ia lá no fundo. E lá no fundo tinha uma mulher tocando violão. Quando eu estava chegando e eles me empurraram, eu virei, coloquei um pé para dentro daquele bar. E quando eu olho no fundo daquele bar, a mulher que estava tocando violão, ela parou imediatamente. E ela olhou para mim, o olhar dela passou entrou dentro do meu. Ela parou de tocar e começou a tocar a música da Cássia Eller que eu mais amava quando eu estava no rock. Irmão, eu lembro que eu dei 3 passos para dentro e não vi mais nada. E eu saí de lá carregado. Depois o diabo, o inimigo da minha alma e da tua alma, começou a vai lá para o pastor que te ajudou. Começou a orar. E eu fiquei envergonhado e caí.
disse: ei, casa de recuperação não deu jeito, pastor não deu jeito, apóstolo não deu jeito, agora eu, Senhor, vou tratar contigo. Eu comecei, querido, de novo. Entrei no mundo das drogas, comecei a andar com um bando de gente que não prestava. E um dia, no meio de um rock and roll, eu vi essa vista se escurecendo, 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 e 6 hemorragias na minha vista. E a minha vista se apagou. Eu voltei para a cidade de Itajubá. Comecei a fazer um tratamento no Instituto Tadeu Semifinal em São Paulo. E nesse ida e volta, perdi a bolsa da faculdade, perdi o emprego. Voltei para Itajubá, comecei a morar com a minha mãe de novo. E o médico disse: olha, essa vista sua deu 6 para mais hemorragias nela. A retina descolou e enrolou, você perdeu a visão. Agora vamos correr para a outra, porque a outra está prestes a estourar. E vamos fazer sessões de laser nela. Só que mesmo fazendo o tratamento, eu não deixei de ir para a boca de fundo e para baixo. A minha visão cheia de ramos assim, ó. E eu andava escorando, escorando, escorando. E um dia chegando em casa, entrei, me assentei à mesa, minha mãe veio e colocou um prato de comida, colocou um copo de suco. Eu peguei o garfo e quando eu fui dar a primeira garfada, as hemorragias começaram. E eu fiquei sério. Eu comecei a chorar, passando a mão sobre a mesa, um copo de suco se despedaçou ao chão. Eu ouvi os passos da minha mãe entrando naquela cozinha, limpando aquela sujeira. E depois de ter limpado aquela sujeira, ela se aproximou de mim. E ela chegou bem perto de mim. E colocou a boca dela no meu ouvido e disse: filho, você não está escutando mais, peça ajuda. E eu escutei os passos dela saindo, e ali eu consegui entender que aquela voz que falava comigo não era a voz da minha mãe, porque minha mãe não poderia fazer nada por mim. E eu levantando os olhos, eu vi o diabo sentado na minha frente e ele falou: quer a tua visão de volta? Volta a fazer tudo aquilo que você fazia para mim, que eu te devolvo ela. E eu levantei, desesperado com a visão que eu tive. Eu tropecei na mesa, caí ao chão. E depois de 10 anos que eu tinha pulado fora do barco daquela igreja, foi a primeira vez que saiu dos meus lábios, quando eu achei o meu quarto chorando, eu disse: Deus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, Senhor. E passado 3 minutos chorando e clamando, uma voz como de muitas águas entrou dentro daquele quarto e começou a falar comigo em voz audível, como você está ouvindo a minha voz agora. E ele disse: filho meu, na minha palavra diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Da primeira vez ele veio, roubou tudo que você tinha, da segunda vez ele te destruiu. Se você pisar fora do meu caminho mais uma vez, ele vai te matar. E aquela voz que ele foi saindo, saindo, saindo. Passados 5 minutos, bateram na porta de casa o pastor Joaquim. Minha mãe abriu a porta, o pastor disse: irmã, eu estava passando por aqui, o Espírito de Deus falou que era para mim entrar nessa casa. Minha mãe disse: pastor, a porta está aberta. Ele colocou um pé para dentro de casa, apontou o quarto onde eu estava e disse: quem está naquele quarto, irmã? Ela disse: meu filho. Ele disse: chama-o para fora, porque Deus ainda quer falar comigo. Minha mãe chegou naquele lugar, pegou na minha mão e disse: tem um pastor querendo falar com você. Ela veio me puxando. Quando chegou na porta, ela soltou a minha mão e eu segurei os umbrais da porta.
Aquele pastor foi tomado pelo Espírito de Deus. E ele começou a pular. E ele dizia: ei, ei, Jeová te pegou na curva. Quer voltar para os caminhos do Senhor é hoje. Irmão, eu degustei diante a glória do Senhor que invadiu aquele lugar. E aquele pastor, tomado de novo pelo Espírito, começou a saltar e dizer: ei filho, eu vou te quebrar, eu vou te amassar, eu vou te fazer em pedaços, mas eu vou te levantar como um vaso de honra. Eu vou te levar em lugares que ninguém vai ir. Você orará pelos enfermos e eles serão curados. Aquele pastor virou as costas e foi embora. Querido, toda semana o Senhor descia naquele quarto para falar comigo. Um dia, Deus desceu dentro daquele quarto e disse: filho, quer receber milagre? Eu disse: quero. Ele disse: você vai trabalhar para mim. Eu disse: o que? Ele disse: você vai trabalhar para mim. Eu disse: como assim? Ele disse: você vai trabalhar para mim, você vai pregar o meu evangelho. Eu disse: mas como? Como que eu vou ler a tua palavra? Eu não enxergo. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Quando podia, não lia, agora se vira. Diga para o irmão que está do teu lado aí: o mesmo Deus. Diga com fé: o mesmo Deus que te fez uma promessa é o mesmo que vai te ajudar com que essa promessa se cumpra na tua vida. 5 dias depois, Deus enviou um missionário na porta de casa com 2 irmãs. Ele disse: varão, trouxe essas irmãs aqui que estão passando por uma dificuldade muito grande em casa, para você contar um pouco daquilo que Deus tem feito na tua vida. E eu ali contei, relatei algumas coisas. Aquelas irmãs foram embora. E uma dessas irmãs no outro dia voltou e disse: paz do Senhor, é a irmã que teve aqui ontem. Eu vim pegar o irmão para nós darmos uma volta no quarteirão, porque eu reclamava de muita dor na perna. Ficava trancado dentro de casa, tinha medo de sair na rua, porque eu não fui uma pessoa muito boa. Com medo de alguém saber que eu estava certo e querer fazer algum mal para mim, eu não ter como me defender. E ela começou a caminhar comigo, e eu comecei a entender o que era misericórdia. E nesse caminhar, ela entrava para dentro de casa, pegava a Bíblia e dizia: senta. E ela lia 3, 4 horas a Bíblia para mim. E eu descobri que aqui estava escrito que a fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra de Deus. E nós saímos no final da tarde, achávamos uma igreja aberta. E quando nós achávamos uma igreja aberta, nós entrávamos, sentávamos no último banco, como faz todos os visitantes. E o pastor, tomado pelo Espírito de Deus, dizia: eu quero dar uma oportunidade para aquele jovem ali. E ela apertava minha mão dizendo: o pastor está falando com você. Ela me dizia: com você mesmo, jovem. Aí ela falava: não, pastor, ele é cego. Ah, então me desculpa. Ela dizia: não, desculpa não. Ela vinha, pegava na minha mão e saía comigo correndo e me levava lá. Eu pegava o microfone, eu começava a contar o que Deus estava fazendo, ministrava um pouco daquilo que eu tinha ouvido, e a alma se rendia aos pés do Senhor. E Deus disse: cada alma que você ganhar para mim, eu, Senhor, clarearei da tua visão. Querido, comecei a pregar, contar meu testemunho na rádio. E como Deus é fiel em tudo que Ele faz, Ele começou a clarear a minha visão. Com 6 meses, eu fui parar no Instituto Tadeu Cristal. E quando eu cheguei lá, o médico disse: o que você está fazendo aqui? A sua consulta é só daqui a 2 anos. Eu disse: eu gostaria de fazer uma refração, um exame de vista, talvez eu pudesse enxergar. Ele disse: é impossível. O que aconteceu na sua vista foi 6 hemorragias de um lado, descolou, retina e acabou, perdeu.
A outra foi tanto sangue que ela coagulou e colou no fundo desse olho. A cirurgia que nós fizemos, nós arrancamos o fundo, nós arrancamos o fundo do teu globo ocular, cortamos o canto do teu olho, tentamos arrancar o sangue que estava impregnado ali, mas não deu, o fundo do teu olho estourou. E nós costuramos e colocamos no lugar. Aí ele disse: o que a medicina fez, e nós não podemos fazer mais nada. Quando ele disse essas palavras, que ele deu glória a Deus dentro do consultório. E ele disse: o que é isso? Eu disse: glória a Deus. Porque há 6 meses eu conhecia um Deus. E eu conheci Ele na essência e na verdade. E na tua palavra, querido, está escrito que Ele vai além, querido, além, muito além da medicina. Muito além da medicina. Glória a Deus. O médico sem entender nada. Disse: o que é? Eu disse: é. O médico que estava com ele disse: ele está abalado psicologicamente. Dá um exame para ele fazer. E esse doutor marcou esse exame para mais 3 meses para frente. 9 meses que ele se passaram. Eu voltei para o hospital. E essa menina que foi na porta da minha casa me acompanhava em tudo. E quando eu cheguei lá, eu me sentei, me chamaram, eu entrei para dentro do consultório. A médica disse: não é possível, o doutor Guilherme deve estar ficando louco. A outra disse: o que foi, doutora? Eu disse: o doutor Guilherme mandou um cego para fazer revelação. Olha aqui o laudo assinado por ele, cego. Olha aqui o fundo do olho, olha as fotos, tudo estourado. Aí ela: você enxerga? Eu disse: não. Ela: o que você veio fazer? Eu vim fazer exame. Você deve estar brincando na minha casa. Senta ali naquela cadeira. E eu fiquei parado. Ela: senta na cadeira. Eu falei: eu não sei onde está a cadeira. Aquela menina que Deus levantou para estar ao meu lado pegou na minha mão e disse: doutora, pode deixar que eu coloco ele na cadeira. Me colocou naquela cadeira. Ela colocou aquela máquina, quem já fez exame de vista sabe como é que é. Aquela máquina vai fazendo assim. E a pessoa vem assim: tá vendo? Não tá vendo? Tá vendo? Não tá vendo? E eu disse: não estou vendo. E foi passando. E chegou no último grau e eu não vi nada. Ela tirou aquela máquina e disse: se assenta lá fora que a médica-chefe vai chegar daqui meia hora. Ela vai te chamar, vai assinar o seu laudo e você vai embora para a tua casa. E eu saí, pastor. Aquelas cadeiras ali, eu fui, me assentei. Quando eu abaixei a cabeça, aquela voz que entrava dentro do meu quarto entrou dentro daquele hospital. E aquela voz veio no meu ouvido e disse: filho meu, a enfermidade de Lázaro não veio para a morte, mas sim para glorificar o nome do Filho do Homem na face dessa terra. Você ficou cego também, não para ficar cego pelo resto da tua vida, mas para que o meu nome fosse exaltado dentro desse lugar. A médica-chefe vai te chamar. E quando ela te chamar, fala para ela que você quer fazer o exame de novo. Meia hora se passou. Wilton Gonçalves. Peguei na mão da menina, nós entramos para dentro daquele consultório. Eu apertando a mão dela, dizendo o que a médica está fazendo. Ela disse: está assinando. Eu ia falar: Jesus, deixa eu assinar. Ela assinou, chegou com um papel, falou: estende a mão. Eu disse: por quê? Ela disse: leva o teu laudo e vai embora para a tua casa. Eu disse: não, doutora. Ela disse: o quê? Eu disse: não, eu gostaria de fazer o exame de novo. Glória a Deus. Irmão, o diabo tomou aquela mulher. Eu sentia um bafo quente do diabo no meu rosto. E ela chegou e disse: ei, tá achando que nós estamos aqui de brincadeira? Você é um cego.
E Jesus tinha mudado a minha vida. Ai, mas se fosse há 9 meses atrás, ela tivesse falado, ela não estava viva. Olha. Como que Jesus ele molda, ele muda. Aleluia. Ela disse, eu disse, eu gostaria de fazer isso de novo. Ela disse, senta na cadeira. Antes que eu falasse que eu não estava sabendo onde ficava a cadeira, a menina já pegou na minha mão e falou, vamos. Foi lá e me acertou. Ela veio, colocou. E começou, tá vendo alguma coisa? Eu disse, não. E ela começou, só que dessa vez, querido, eu fui contando. E ela foi passando 2, 3, 5, 10, 15. Na 16ª vez, irmão, que ela fez assim, eu lembro desse barulho. É muito claro para dentro da minha mente. Assim, quando ela fez assim, que aquele negócio voltou. Houve uma explosão dentro da minha mente. E eu fiz assim. E quando eu abri o olho, eu vi a doutora na minha frente, como eu estou vendo o pastor. Eu disse, ela disse o quê? Eu disse, doutora, eu estou te vendo. Ela disse, você é maluco, você é louco. Não tem como você enxergar. E ela levantou do banquinho. Quando eu olhei lá no fundo, eu comecei a dizer, dentro daquele hospital. O médico disse que nunca mais eu ia enxergar. Foi o mesmo que teve que ver a glória de Deus. Querido, as horas que estão passadas, eu quero que você coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu juro para você, só por hoje. É só por hoje que nós vamos exceder um pouco o horário. A levita do Senhor. Quero que você prepare um louvor sobre o milagre. Deus me mostra o peso da glória a dele sobre esse lugar. E Deus está falando comigo que o céu, querido, está propício que milagres aconteçam. Escuta isso. Escuta isso. O Senhor está trabalhando. Depois que Deus realizou esse milagre que eu voltei a enxergar, eu enxergo muito pouco. Porque 9 meses da minha vida, pastor, eu orei ao Senhor para que devolvesse só um pouquinho da minha visão para que eu pudesse fazer a obra dele. E quando Deus me deu, eu disse, não vai estar meio ruim esse negócio aqui. Ele disse, mas foi o que você me pediu. A Bíblia diz que Deus, ele diz assim, o homem é de mal e não sabe pedir. Então escuta isso, irmão. O Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus que faz muito pela tua vida. Não peça nada pequeno para Deus, peça grande. Mas dentro dos seus limites. Tem gente que fala, vou pedir um avião, pai. Dentro do seu limite, mas não pede. Irmão, não tem nada contra quem tem Fusca. Acho que nem existe mais isso. Mas tinha gente clamando por Fusca. Pede já o carro do ano, não. Porque aí depois fica, irmão, ajuda a empurrar aqui, não quer pegar. É porque pede mal. Eu não sabia, eu sou humilde, irmão. Humilde não tem nada a ver com pobreza. É outra coisa. Amém ou amém? Amém. Escuta isso. Depois que eu voltei a enxergar, alguns anos depois, eu caí nessa cadeira de hemodiálise. 3 anos e 1 semana. E quando eu caí ali, eu chorava todo dia dizendo, Senhor, a
Até quando? Calma aí, pode baixar aí que eu ainda tenho algo para dizer aqui ainda. Calma aí. O Senhor diz assim, filho, é necessário. A única coisa que eu ouvia nesses 3 anos de uma semana é necessário. Porque o Senhor estava trabalhando na minha vida, estava direitinho. E foi muito duro, não vou dizer que foi fácil, não, foi muito duro. Aquele negócio é terrível. Tinha dia que eu chegava em casa cinza, tinha dia que eu chegava em casa roxo. Tinha dia que eu tremia, minha noiva me segurava, porque eu me debatia o inteiro. Põe o dedo aqui para você cozer. Embaixo, olha o buraco que está aí. Esse buraco aqui era um cano que entrava aqui, 2 agulhas iam para o meu coração e ficava 2 canos do lado de fora. E eu pregava o evangelho da mesma maneira que eu prego hoje. Glória a Deus. Quando estava chegando a 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, eu cheguei na casa da minha noiva, dessa moça, que foi lá na porta da minha casa, nós ficamos noivos. Cheguei na porta da casa dela. Ela disse, amor, nós vamos nos casar. Eu disse, o quê? Ela disse, nós vamos nos casar. Eu disse, como? Eu estou na beira da morte. Ela disse, não, nós vamos nos casar. Porque um dia eu conheci um rapaz em São José dos Campos, eu estava noivo dele e eu ia casar com ele, mas eu estava no ponto de ônibus assim, ó. Parou um senhorzinho do meu lado, começou a olhar para mim e falou assim, moça, eu não sei se você conhece, se você não conhece, mas eu sirvo um Deus que manda te dizer que por esses dias você vai conhecer um rapaz e você vai casar com ele. E 2 dias depois, o pastor, o missionário levou na porta de casa. Quando eu abri a porta, Deus falou, é ele. Ela quase caiu dura, né, irmão? Arrebentado, doente. Ela falou, não, presente grego, Jesus. Mas ela foi obediente. Aleluia! Porque da boca daquele homem, ele disse, você imediatamente já vai ver o problema dele. Fica tranquilo que eu vou trabalhar. Amém. Glória. E eu falei, tá bom. E eu falei, mas como é que terminou essa história do cara? E ela falou, eu cheguei em casa, ele ligou pra mim, descascou um abacaxi, eu não sei o que era aquilo, e desligou o telefone e nunca mais me ligou.